Muito bem. Então, a nossa disciplina que nós iremos trabalhar aqui é a disciplina de inteligência artificial. É um tema aí bem falado, né? Eu acho que talvez nos temas atuais do momento, bem, vamos dizer assim, bem divulgado, né? Só ver aqui, tem um Guilherme querendo acessar. Estou adicionando aqui o Guilherme. Muito bem, então aqui tem a minha formação. Então, essa é a minha formação. Eu sou graduado também em ciência de computação, como vocês serão aí no futuro bem próximo. Tenho essas especializações que estão em tela, mestrado, e atualmente sou doutorando em computação aplicada. Muito bem. E até nesse sentido, por ser doutorando atual, estou também tendo muitas aulas também de forma virtual, como nós estamos trabalhando aqui, tá? Também foi afetado também o meu curso, também está sendo à distância. Muito bem. Então, a nossa disciplina é uma disciplina, eu acredito que todo mundo saiba falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Quando vocês leram essa disciplina lá no AVO, o que veio à cabeça de vocês? O que vocês acham que nós vamos trabalhar aqui? Podem participar aí. O principal, professor, é que eu já li um pouquinho, é rede neural, né? A esperança que a gente tem de aprender isso aí um pouquinho. Pelo menos a introdução, né? Então, o seu objetivo na disciplina seria mais redes neurais. Muito bem. Isso. Por que redes neurais, Thiago? É uma parte que me interessou bastante, né? O aprendizado da máquina em si, né? Como que funciona o aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é uma situação bem interessante, né? Alguém mais aí deu uma lida no material, viu qual é o nosso livro? O nosso livro está no AVA disponível, né? Você já deve ter feito acesso ao AVA. Aí por lá é possível fazer a leitura. Alguém mais aí tem qual a expectativa? O que espera dessa nossa disciplina? Minha expectativa também era a mesma coisa do Thiago, né? Machine Learning, né? Eu fico interessado com isso por causa que, tipo, eu fico olhando também de bolsa de valores, né, como investir e tal, e aí eu vejo que tem muita gente que usa machine learning para aprender os padrões de alta e baixa da bolsa de valores e usar ele em cima, entendeu? E aí eu falo, caramba, eu queria saber como que faz. Mas as pessoas, elas desenvolvem IA ou elas usam software de terceiros que tem a aprendizado de máquina? Então, tem gente que realmente faz isso, consome API, entendeu? De fora, consome aplicações lá de recursos de informação, entendeu? De cotação, de valores, e aí elas fazem o software em Python e começa a fazer, entendeu? Usam Python. Python tem bastante toolbox, né? Funções específicas de IA, realmente. É uma área. Quem mais aí leu sobre o nosso tema? Acho que o Guilherme não leu. Muito bem. Então, é o seguinte. Essa questão das redes neurais é realmente um assunto interessante da área de inteligência artificial, tá? Então, aqui nós temos nossas unidades de ensino. Observem nossas unidades de ensino. Temos aqui, dessas 4 unidades de ensino, então nós temos os fundamentos da inteligência artificial. Então, nessa primeira unidade, estarão aí sendo demonstrados para vocês, basicamente, essa introdução à inteligência artificial, um breve histórico, né, do seu surgimento, de como foi pensado isso, né, a inteligência artificial. Vocês já deram uma lida nessa primeira parte do livro? Professor, para te falar a verdade, infelizmente não. Não, mas muito bem. Vamos só fazer uma pergunta genérica para vocês. Aí vocês podem responder do que vocês acham, né? Esse termo inteligência artificial, vocês acham que foi criado quando? Desde quando a espécie humana está tentando utilizar aí os recursos da inteligência artificial? Vocês têm noção? Não, professor, eu não. Alguém quer chutar aí uma data? Não. 1969, o dia que lançaram o foguete para a Lua. Olha, muito bem. Quase isso. 69 é uma... Mas foi antes disso, tá? Na década de 50 já se pensava em inteligência artificial. Talvez no Brasil, quem falasse sobre isso seria chamado de lunático, né? Uma pessoa que possivelmente não seria
não seria considerado normal, né, falar por inteligência artificial, mas é um tema já, então, ou seja, nós podemos considerar que é um tema que já está há bastante tempo sendo estudado, né? Evidente que com o avanço dos computadores, como menciona-se a capacidade de processamento mais elevada, isso traz a possibilidade do desenvolvimento melhor da inteligência artificial, né? Muito bem, aí nós teremos essa introdução, nos quais vocês perceberão aí os conceitos da inteligência artificial, o surgimento, o desenvolvimento, as metodologias da inteligência artificial, na seção 1.2, e a inteligência artificial na prática, ou seja, onde é que estão sendo empregadas as inteligências, né? Assim, o conceito da inteligência, né? Muito bem, na unidade 2, resolução de problemas com inteligência artificial, né? Tipos de representação de problemas, busca com inteligência artificial e soluções via inteligência artificial, né? Veremos essa parte das buscas é interessante, mas também quando também se utiliza inteligência artificial para jogos. Então, muitas vezes em jogos, vocês têm que aí criar aí o conceito de árvores de decisão. A partir dessas árvores de decisão, você consegue fazer com que possa identificar aí uma jogada do seu oponente, você poderá fazer outro tipo de jogada dependendo para onde ele está indo no momento. Então, isso aí é a parte interessante de busca e também pode ser empregado para diversas áreas, por exemplo, áreas de roteador, um roteador, né, um switch. Ele tem a parte de roteamento ali dos pacotes, também pode ser utilizado ali. A distribuição também logística de encomendas, né? A distribuição elétrica, também a nossa rede de energia, ela é uma rede alternada, então ela também precisa... a energia que nós estamos consumindo agora em Mato Grosso, Cuiabá, a gente não sabe onde ela está sendo produzida, porque a nossa rede, a rede nacional é integrada. Então, se um local vem a ter uma falta de energia, alguma pane, a energia virá de outro lugar para nos atender. Então, isso aí também, muitas vezes, essas ligações precisam ser feitas de forma rápida e a inteligência artificial pode ajudar. Essa unidade 3, lógica nebulosa. Já ouviu falar de lógica nebulosa? Professor, já escutei, mas eu não me recordo sobre o que é. Mas eu já escutei já. O Guilherme também já escutou? Eu não. Não? Ah, tá. Muito bem. Lógica nebulosa. Pelo nome já diz, é uma coisa que é meio nebulosa, né? Que não está muito bem clara, bem estabelecida, né? Nesse conceito de lógica nebulosa, está relacionado principalmente às nossas, vamos dizer assim, à lógica humana. Então, muitas vezes nós, principalmente, nós expressamos de forma imprecisa. Hoje, por exemplo, hoje está um dia, está muito quente hoje, né? Não é verdade, pessoal? É demais, hein? Então, muito quente. Mas o que é muito quente? Aí, o conceito muito quente, nós analisarmos, hoje está muito quente, mas se nós olharmos assim para o computador, eu preciso passar um valor preciso para o computador. Mas o que é muito quente para o computador, né? O computador ele tem que ter, então, a nossa comunicação, a comunicação humana, muitas vezes, ela é imprecisa. Nós usamos alguns adjetivos aí, né? Algumas situações aí para falar uma situação de muito, pouco, pequeno, maior, entre outras situações, e esses comparativos e superlativos, né, ou diminutivos, né, vamos dizer assim, entram uma característica que nós humanos conseguimos entender. Evidente, para quem mora em Cuiabá, falar que está muito quente, já sabemos que a temperatura foi acima dos 40 graus, ou 40 graus, né? Então, é diferente você chegar realmente para uma área polar e falar que lá está muito quente. Numa área polar está muito quente, está 20 graus, né? 20 graus já está muito quente nessa área polar. Então, o conjunto nebuloso, aqui o nebuloso que está mencionando aqui, que na seção 3.2 fala aqui, ó, conjunto fuzzy, a gente tenta com isso fazer com que a nossa imprecisão, a imprecisão nossa, né, da nossa comunicação, da ação humana, possa ser codificada e passada para o computador com valores mais próprios. Vocês devem observar que nós temos, já está em funcionamento, né, bastante, há um certo tempo, né, os assistentes pessoais da Google, da Apple, da Microsoft, e se você comunicar com essa pessoa, com esse assistente, e mencionar essas situações de muito ou pouco, isso muitas vezes o próprio software conseguirá, né, a inteligência artificial conseguirá resolver, porque ele vai analisar, a pessoa que está falando que está muito quente, onde é que ela mora? Ela mora em Mato Grosso, ela está achando que está muito quente, então possivelmente
tem aí uma situação que está muito acima do normal ou acima dos 40 graus, né, vamos dizer assim. Né? Então, já temos essa possibilidade, modelando o sistema em si conforme características regionais. Então, a lógica nebulosa trabalhará em cima disso, de estarmos criando aí um mecanismo de estarmos adequando a nossa comunicação imprecisa para a inteligência artificial, né, entender o que nós estamos expressando. Imagine vocês dentro de um carro autônomo, né? E vocês falarem para o carro autônomo, ele está andando lá a 50 por hora, você fala assim, acelera um pouquinho aí, tá? Acelera um pouquinho mais, via linguagem natural. Ele tem que saber que acelerar um pouquinho mais, ele vai passar uns 5 km a mais, ou seja, de 50 ele vai para 55. Então, esses conceitos aí, eles entram na lógica nebulosa, na modelagem dos conjuntos fuzzy. E a última unidade aqui, é o que eu acho que alguns ficaram interessados aí, que é a rede neural artificial. Então, as redes neurais artificiais, aqui entra a aprendizagem de máquina, né? O conceito de aprendizado ela é bem empregado aqui. Existem outros tipos de algoritmos que analisam padrões em volumes de dados, né? Então, fazem mineração de dados. Não é o caso das redes neurais propriamente dito. Quando a gente fala em mineração de dados, também estamos atrás de padrões. As redes neurais artificiais elas são mais empregadas como estamos trabalhando principalmente em cima de aprendizado profundo, aprendizado de imagem, de sons, né? Cheiros, né? Os sensores passando esses sinais, as redes neurais elas podem, bem calibradas, identificar essas informações. Tudo bem, pessoal? Era isso mais ou menos que vocês acharam que estaríamos vendo aqui? Acho que saiu, parei de compartilhar minha tela, agora voltei, né? Agora voltou. Voltou. Então, mais ou menos era isso que vocês estavam pensando na lógica nebulosa. A lógica nebulosa vocês não haviam escutado sobre ela. Mas aí a situação principal de estarmos observando a nossa forma imprecisa de nos comunicar, né? E o computador consiga, com isso, identificar a informação que está sendo transmitida na mensagem. Então, basicamente, serão essas as nossas unidades de ensino. Estaremos trabalhando aí todas as quintas-feiras. Basicamente, o objetivo nosso é trabalhar cada sessão dessa em uma aula, pelo menos. Quem sabe até em alguns momentos poderemos trabalhar 2 sessões e uma aula, para que possamos dedicar mais tempo a outras sessões. Essa sessão da rede neural artificial, né, ela terá a introdução a redes neurais de aprendizado, né, e elementos de redes neurais. E nesse conceito nós veremos as redes neurais, a rede Perceptron e a Adeline. Veremos alguns conceitos, a regra delta, isso aí vocês verão na última sessão sobre esse tema. Muito bem, vamos continuar aqui. Então a nossa disciplina estará aí dividida normalmente nos 3 períodos. Vamos passar aqui. Aqui é o nosso calendário, tá? Então estamos iniciando hoje no dia 27. Teremos aí teremos a primeira prova no dia 8 de outubro, a primeira prova oficial. Teremos a segunda prova oficial no dia 3 de dezembro. A prova segunda chamada ocorrerá no dia 7. E o exame dia 10, possivelmente, tá? Esse semestre vocês terão uma semana de folga em outubro. Observem lá em outubro que do dia 12 ao dia 16... nesse nosso dia 15, seria o dia da nossa aula, não está com o retângulo ali preto sobre o número 15. Isso indica que essa semana vocês terão livre, então após a prova vocês terão uma semana livre. Livre assim, né, da aula, mas possivelmente vocês terão palestras para assistir nesses dias, né, do dia 12 não, porque dia 12 é feriado, mas do dia 13 ao dia 16, possivelmente, vocês terão palestras para assistir. Então nós temos as nossas provas oficiais aí, que são metas de vocês para o estudo, né, nós temos dia 8, a prova valendo 1.000 pontos, e no dia 3, a prova valendo 4.000 pontos. Essas provas ocorrerão, possivelmente, no ambiente virtual, como ocorreu no semestre passado. No semestre passado, vocês tiveram uma semana para fazer as provas. Acho que esse foi um combinado que vocês tiveram com as disciplinas anteriores. Então, nessa nossa disciplina, possivelmente, manteremos o mesmo padrão. Então, por exemplo, se a prova vocês poderão fazer no dia 8, né, mas ela possivelmente ficará a semana, do dia 5 ao dia 9, disponível no AVA, para que vocês aí possam desenvolver a prova no momento que vocês acharem mais adequado, como também a do dia 3, tá? Nos outros dias, por exemplo,
Nós teremos também a questão das avaliações feitas, que é aquele conceito da sala de aula, que nós teremos a sala de aula virtual, então as atividades serão feitas online aqui, e essas atividades valerão no primeiro bimestre 1.000 pontos, e no segundo bimestre valerão 1.500 pontos. Então eu passarei para vocês algumas atividades, vocês estarão desenvolvendo, no mesmo dia vocês estarão respondendo para mim, e a gente vai marcando a pontuação, então vamos estar criando essa pontuação diariamente em nossas aulas. Tudo bem? Professor, como é que vai funcionar as atividades? Assim, você falou que a gente pode pegar tentar terminar a sessão ali numa aula só, para a gente se focar em outras atividades. Mas como é que vai funcionar? Vai, tipo assim, análise exploratória de dados usando o Python, alguma coisa assim, ou vai ser mais teórico mesmo? Só a gente vendo o conteúdo e não aplicando muito? Muito bem. Muito bem. A questão de estarmos testando, eu procuro sempre que vocês pratiquem, né? Teremos aí essa parte, vou voltar aqui, ó. Essa parte inicial aqui, da introdução, infelizmente vocês vão ter que ler mesmo, tá? Então essa primeira unidade é uma leitura, eu vou passar uma leitura para vocês de artigos, vocês vão responder questionários. Além de questionários, teremos questões objetivas, se marcarem X, nessa primeira unidade. A partir da segunda unidade, já começaremos experimentos práticos. Aí eu vou deixar até em aberto, caso vocês gostam de falar do Python, poderão usar o Python também como ferramenta, mas poderão codificar em outras linguagens que vocês achem interessante. Vou passar para vocês algumas atividades e vocês vão tentar desenvolver isso na unidade 2. Na unidade 3 também é possível programar, tá? A lógica nebulosa, vocês verão que existe algumas funções para calcular o grau de inferência, vocês vão ver no momento da lógica nebulosa. Isso poderá também ser programado. Aí. Vocês têm facilidade com qual linguagem de programação? Olha, tipo assim, familiaridade com linguagem a gente não tem, quer dizer, pelo menos eu não tenho. Eu estou no segundo semestre, mas eu nunca parei para, tipo assim, aprender a fundo uma linguagem. Então a gente vê um tópico ou outro sobre Python, usando Pandas, que é a biblioteca de exploração dele. Aí depois a gente volta para Java, porque tem a matéria que aplica a programação orientada a objeto com Java. Então, tipo assim, não é muito direcionado assim o estudo, é meio disperso. Em Java vocês estão tendo nesse semestre Java? Sim, sexto semestre está tendo programação orientada a objeto 2, né? Com o Java. A gente vai usar o Java para fazer essa. Quem que é o professor? Parte. Ibrahim Baraúna Belarmino. Certo. Vocês estão usando qual IDE vocês usarão? Ele vai utilizar a NetBeans como a IDE principal. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês têm interesse em desenvolver essas atividades em Python ou em Java? É porque, assim, Python, a gente tem o Colab do Google ali, que a gente não precisa instalar, tipo, nenhum tipo de, sei lá, instalar o PyCharm aí na máquina e rodar local, Entendo. Entendeu? Aí tem também o Watson, tem a IBM, né, liberando lá o Watson Machine Learning pra gente, que dá para colocar os notebooks dele, né, que é esqueci o nome do notebook que eles utilizam, e dá para a gente utilizar gratuitamente lá no plano Lite deles, e dá para fazer também isso aí tudo na web, né? Então aí vai de como os alunos querem interagir com a ferramenta, se quer fazer raiz mesmo aqui local no computador, ou se quer deixar mais livre dessa parte de processamento local e fazendo uma instância VM, uma instância no cloud, né? Entendi, muito boa essa daí, raiz, né? Eu já acho mais interessante a gente, como durante o curso a gente não teve oportunidade de casar muitas vezes as matérias, como a gente já está trabalhando no NetBeans, eu só não acho interessante aí casar a matéria de programação junto com a inteligência artificial e desenvolver um pouco mais durante o semestre a programação na linguagem específica que a gente já está estudando. É uma sugestão boa, já que vocês já estão vendo isso. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, é um tema interessante, eu vou fazer daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês que vocês terão um trabalho para fazer. Aí no trabalho, caso vocês queiram demonstrar o Python em ação, estarão livres, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pensada, mas a ideia é que a gente tente aí fazer alguns exemplos em Java e outros em Python. Mas assim, Java, para ficar assim uma coisa, uma completando a outra, vendo as características, né? Eu vejo que uma tecnologia
sua, local, de testando no seu equipamento, é interessante. Testar nas nuvens também até essa questão do machine learning, as ferramentas já disponíveis da Google, né, que ajudam bastante, reconhecimento de imagem, tem bastante coisa lá da Google. Só que a Google, ela te entrega uma API, você vai passar parâmetros, ela te dá o resultado. Muitas vezes você não mexe internamente nela, né? Então, algumas vezes é interessante vocês terem a dificuldade de criar tecnologias, porque é uma situação muito comum hoje na área, profissionais da área de computação que falam bastante de inteligência artificial, né? Mas quando se pede para fazer realmente, não consegue, porque usa sempre ferramentas de terceiros. É uma situação. Ou até mesmo não consegue fazer a ciência, né? Como vocês serão formados em ciência, é interessante também meter um pouquinho na mão na massa, mexer lá no cerne do processo para ver qual a dificuldade que é. Existem algoritmos que podem ser feitos, por exemplo, em Java, vocês não terão bibliotecas que auxiliarão. No Python já tem bastante bibliotecas que podem ajudar, principalmente na área de inteligência artificial, né? Já tem bastante coisa pronta, que auxilia e agiliza o trabalho. Mas vamos dar uma mesclada, vou dar uma pensada aqui. Nessa primeira parte, como introdutória, aí é uma parte que a gente vai ser mais teórica. Aí, no segundo momento, a gente pensa em fazer exemplos em Java, mas também tendo a possibilidade de mostrar alguns exemplos em Python também. Tudo bem? Tudo bem. De acordo, de acordo. Perfeito. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Notebook que a IBM usa é o Jupyter. Mas, assim, pelo que eu vi, o notebook Jupyter, ele tem como você usa o Python com ele, mas tem como você, tipo, personalizar a sua biblioteca, a maneira que você, tipo, achar melhor, fazer o tratamento de dados, essas coisas. Mas isso é só, tipo, pesquisa, que nem eu digo, teórica. Eu nunca apliquei isso aqui na prática, né? Não, mas é bom isso aí, porque eu vejo que hoje, tendo a questão do cloud, ajuda bastante. O GitHub também é interessantíssimo se a gente criar uma conta, vocês criarem conta. Já tem conta no GitHub, vocês? Já levantei um código lá de um site que a gente estava fazendo ali. Já levantou o código? Você fez em quê? Hã? Você fez em eu quê? participei da maratona intensiva que a Rocket City promoveu lá, que a gente desenvolveu a aplicação junto. E foi até massa, cara, na moral. Aplicação de que você desenvolveu? Aplicação web, usando o Node.js, o Express, né? Aprender, tipo, criar promessa com Node, integração de banco de dados, aí a parte de HTML, CSS, tudo embarcado ali também. Foi bem interessante, cara. Sim, mas qual que era o tema do software que você fez? Profi. É um sistema que busca integrar, tipo assim, se você é professor, você tem domínio sobre uma matéria, por exemplo, Data Science, né? Você vai lá na plataforma, se cadastra como professor, dá o preço por hora e coloca seus horários de disponibilidade. Legal, entendi. Uma plataforma Isso, ele faz a exploração, ele fala, eu quero aprender Data Science, eu tenho esse horário aqui para aprender, aí você aparece como conexão lá para ele. Ele vai e entra em contato pelo WhatsApp contigo. Basicamente isso. Legal. Então já está lá no GitHub o seu. Isso. Paulo, com P maiúsculo, né? Aí, hífen, J. Heights. Legal. Depois vamos dar uma olhada. Muito bem, então também temos o próprio GitHub, né? Lá tem bastante código até de IA para ajudá-los, né? Mas é isso, a inteligência artificial ela tem essas vertentes, né? Existem ferramentas prontas, existe também você partir para desenvolver as suas próprias, já que existem alguns algoritmos aí que podem ser implementados, independente da linguagem, mas implementá-los aí para ter os resultados vinculados à inteligência, né? Muito bem, esses aqui são os livros que são utilizados, mas aí vocês, na verdade, o principal de vocês é o livro base, que usaremos aí como objetivo da nossa disciplina, né? O livro base da Croton. Usaremos ele aí principalmente para desenvolver nossas aulas. Essa aqui é a questão das notas, isso aqui vocês já sabem, né? Está todo mundo já identificado com isso, correto? Correto. Questão de exames, daí não tem mais dúvidas, né? Não. Perfeito. Muito bem, vamos seguir. Professor, não sei se você está ciente, mas sua tela não está aparecendo. Minha tela não está aparecendo? Vou apertar no VS ali que vai, tipo, aparecer a tela.
Talvez você não esteja, tipo, vendo só quem tá só vendo o VS ali, né, que é a inicial dele, mas não a apresentação. Mas tenta clicar em cima para ver se aparece aí para ti. A maioria tá vendo, né? Agora eu tô vendo a Sim. tela. Beleza? Ah, tá. Não, beleza. Na verdade, eu acredito que aqui estava transmitindo, mas é o que talvez acontece uma inconsistência no meio do caminho. Muito bem. A pergunta básica, como vocês serão cientistas da computação, é tentar definir o que é inteligência artificial, né? Eu acredito que é um tema bem difundido atualmente. As pessoas estão gostando de falar sobre o tema, né? E eu até acredito que essa será a nova, vamos dizer assim. Quem tem a informação ajuda, mas agora quem tiver o conceito principal da inteligência artificial é que vai ter o controle aí da informação mundial e o que deve ser feito. Existem várias definições, tá? Os nossos estudiosos, né, da área ainda não conseguiram prover uma definição única para ela, né? Mas podemos considerar o seguinte: a inteligência, vou citar algumas aqui, né? Essa primeira, a inteligência artificial busca prover máquinas com a capacidade de realizar algumas atividades mentais do ser humano. Isso é uma questão interessante. Quando se estuda inteligência artificial, vocês observarão que até as próprias redes neurais, né? Muitas das situações que estão sendo providas na inteligência artificial, elas tentam simular as nossas capacidades mentais. Então, o mundo biológico, né? Né? É Oi? você transmitir a cognificação humana para uma máquina, basicamente isso. Exatamente. Mas muito bem, nós tentamos então, isso foi o princípio básico, né, de interpretar, fazer com que as atividades básicas nossas sejam implementadas por uma inteligência artificial, né? Só que esse contexto de atividades mentais, se nós observarmos a espécie humana, ela erra bastante, né? Ela erra, ela faz coisas que ela, vamos dizer assim, arrisca ao próximo, a ela mesma, né? Então, nesses contextos, muitas vezes a inteligência artificial ela não se emprega muito, né? A questão do erro humano, muitas vezes não é tão simulado, né? Mas é uma questão que faz parte, né? Mas atividades mentais, por isso que a gente tem que delimitar as atividades mentais do bem, né? Não, muitas vezes, o que o humano consegue fazer, que não são legais, né? Outra situação interessante. Oi? É por isso que eles estão tendendo a criar IAs, como é que fala? Humanística, né? É humanística que fala? Isso. Porque, tipo, assim, humanoides. É porque, tipo assim, eles não confiam 100% na IA, então eles tendem a integrar o conhecimento humano com a inteligência artificial. E a análise humana é que dá o valor final, né? Se, vamos supor, vamos lá, que a espécie humana, né? A espécie humana ela tem uma questão chamada volição. A volição é uma questão interessante que a gente pode decidir o que vão fazer dependendo de alguns princípios, né, nossos. E a IA não vai ter princípios se não for programada, né? Não sei se vocês estão... Já existem vários filmes, né, sobre o tema. A Netflix lançou um filme interessante chamado I Am Mother. Não sei se vocês assistem Netflix. É Mother. Como é que é o nome? Mother. Mother, né? Isso, é um robô que cuida da mulher lá e não quer deixar ela sair. Não, mas se você entendeu o que é aquela inteligência artificial ali? Não, tipo assim, eu não reparei muito bem. Não reparou muito, então. Mas, na verdade, o conceito daquela inteligência artificial é gerar humanos bons, que não tivesse defeitos de conduta. Aquele robô, que foi ali retratado no filme, ele matava os fetos humanos, aliás, as pessoas que não fossem totalmente perfeitas nos conceitos dele, né? Então, muitas vezes, é por isso que talvez tenhamos medo da inteligência artificial, porque o que vai ser perfeito para ela, será que ela vai aceitar um humano cheio de defeitos? Essa que é uma situação, né? Que é a questão que se pensa muito, porque quando a gente pensa em prover máquinas com capacidade de realizar algumas atividades mentais, a gente pensa em atividades boas, né? Não, e se é boas, talvez a própria inteligência queira que nós também sejamos melhores, senão nos eliminarão. Muito bem. Temos outras considerações aqui. Por exemplo, a IA não é um campo novo. Grande parte da sua teoria e sustentação tecnológica foram desenvolvidas nos últimos 70 anos por cientistas computacionais, como Alan Turing,
Marvin Minsky e John McCarthy. Quando a gente fala Alan Turing, você já ouviu falar do Alan Turing? Até assistindo um filme dele, né? Sim, como é que é? O ateu, homossexual, pai da ciência da computação. Essa parte não precisa, essa parte é uma característica do ser humano Alan Turing, né? Mas as ideias dele na época, ele já provia um teste de Turing para saber se o software, né, se a aplicação tinha inteligência ou não. Então, Alan Turing propôs ali um jogo ali que pudesse identificar se o sistema passasse por aquele teste, poderia ser considerado como um sistema de inteligência artificial. Inclusive, tem até um campeonato ainda que ocorre, porque quando ele criou essa teoria, não tinha computadores para fazer o que era previsto, né, do que ele idealizou. Isso só foi possível depois. Então, hoje ainda existe um campeonato numa universidade da Inglaterra para tentar prover aí softwares que possam se passar por humanos. Você já ouviu falar de Chatterboot? Chatterboot? Chatterboot. Todos os chats que vocês conversam sozinho aí. Exatamente, é esses mesmos. Esses são os chats que tentam conversar sozinhos, exatamente. Eles te levam para algum caminho, né? Chegando em algum ponto, ele passa para um atendente se ele não conseguir resolver. Este conceito de Chatterboot é o testado no campeonato. Quem consegue fazer Chatterboot que consigam ali, durante um tempo X, se passar por um humano e o avaliador não consiga saber quem é o humano ali na conversa. Então, esse é um dos testes. Muito bem. Outras definições aqui. O estudo de IA contribui não somente para o aperfeiçoamento das máquinas, mas também para a motivação em se conhecer melhor as próprias atividades mentais humanas. Então, aqui é um dos estudos, né, da questão principal aí de como podemos aprender, né? E se você pensar, existem alguns mecanismos que podem ser utilizados para que nós possamos aprender mais rápido, que tenhamos possibilidades de estarmos conseguindo melhorar as nossas atividades, né, mentais. Nesse conceito aqui, existe dentro da área educacional, você falou aí sobre o seu software aí, que o professor cadastra as suas características e aí ele vende ali seu curso. Existe também um conceito chamado sistemas tutores inteligentes, em que existem aplicações que estarão lidando com o aprendizado humano, ou seja, estarão trabalhando ali, identificando os pontos que precisam ser melhorados na formação de um profissional, de um estudante, né? E trabalhando em cima de estar propondo exercícios que venham a melhorar as ações desse estudante. Isso de uma forma ideal, né, que ocorra pela linguagem natural, ou seja, que esse sistema tutor inteligente consiga se comunicar de forma humana, ou seja, com as nossas imprecisões, com nossa forma de nos elogiar, né, ou assim, passar mensagens positivas para que tenhamos aí sucesso nos estudos. Então, é uma área de estudo também essa parte de sistemas tutores inteligentes. Outro conceito, IA permite que máquinas possam realizar tarefas complexas no lugar do operador humano, liberando de atividades repetitivas, insalubres ou inseguras. Neste conceito, é que algumas profissões poderão parar de existir assim que a IA se desenvolver de forma mais plena na nossa sociedade, né? O que vocês podem ver aí, que são atividades que possivelmente a IA irá desenvolver melhor do que a espécie humana? Professor, mandei um link aí para você. Sim. De uma maratona que a IBM está promovendo. E quem quiser participar. É sobre isso, cara. Tipo, a gente criou um chatbot lá que ajuda as pessoas, tipo, a conectar. Tipo, a pessoa tá lá. A gente primeiro faz a análise exploratória de dados, né? Sim. Aí a gente identifica se a pessoa precisa de ajuda numa determinada matéria. E então o nosso sisteminha lá indica links para ela buscar conhecimento para melhorar uma determinada skill. É muito interessante, cara. Legal, é muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, mas aí, qual que vocês acreditam que sejam as profissões que estarão sumindo aí com IA? Motorista. Essa é a primeira, né? Acho que vem na cabeça. Eu acho que vai vir agora. Essa é realmente, eu acho que é a próxima profissão aí que vai... Não, acho que sumir
é uma palavra bem difícil de falar, mas que vai ser passado para a parte autônoma, isso aí, sem dúvidas. Eu acredito Pra que quem é uma conhece. licitação. Caixa de supermercado também. Caixa do supermercado? Pode verdade. ser. Mas Aqui, não totalmente. aqui já estão tentando automatizar. Já estão tentando. Mas Conhece algum que está tentando automatizar? O Comper Comper. tem as balanças automáticas. O Compra, Comper né? está tentando fazer isso? Uhum. já tá feito já. Você tem o autoatendimento lá, você coloca a sacolinha lá, passa o item e paga normalmente e sai. Sem precisar passar no caixa com a pessoa ali atendendo. Legal. Que tá em qual Por das enquanto, lojas é está um pouco tendo mais isso? complicado, né? Ele não tem Tem um o tipo de Comper ali conhecimento. do Alphaville aqui, da Avenida das Torres. Ele só é um pouco complicado. Ele não reconhece o item que está na sacola, né? Você tem que ir lá É procurar um ele. que tem. Ele não está reconhecendo, não tem visão computacional ainda bem desenvolvida. Não, isso não. Eu Ele acredito reconhece o código, né? Você, É. na realidade, se transforma o atendente de caixa, né? Você que tem que passar os códigos ali para ele saber. Isso. Certo. Isso. É somente um automatizado, né? No caso de um pão, mais ou menos assim, um pão francês, você tem que colocar ele na balança e lá selecionar o pão. Ele não tem um reconhecimento. Ele só é Sim. código de barra. Isso aí é a leitura normal. O que está faltando, então, na verdade, esse aí ser um delivery aí, você. Na verdade, é do self-service, né? Você vai lá, pega as suas compras, passa e vai embora, né? Mas ainda está faltando um pouquinho de recurso de IA aí nesse processo. Mas, aí, se criar o IA, aí sim, eu acho que os atendentes realmente serão eliminados. Você também falou uma questão, e o professor também talvez sejam que serão eliminados, né? Se tiver os seus tutores inteligentes bem treinados, eu acho que o professor é um que possivelmente também não vai ser mantido, né? Quem mais? Quais outras áreas vocês acham que podem também vir a assumir? Advogado. A construção civil. Eu tenho até, depois eu vou pegar o artigo que fala sobre a questão de o judiciário americano. Parece que os juízes vão usar já estarão começando a usar recursos de decisões via a inteligência artificial, né? Após isso, eles também seriam eliminados, porque pararia os erros. E outra coisa, a inteligência artificial não aceita suborno, você pagar ela não vai adiantar nada, ela não tem apreço pelo dinheiro. É a mesma coisa que não o BI, cansa. né, professor? Oi? É praticamente a mesma coisa que um BI, né? O Business Intelligence, né? Sim. Você tem ali uma máquina, ela compara dados, compara situações e te mostra o melhor caminho. Seria a mesma coisa, eu acho que numa sentença, por exemplo, né? Porque pelo menos o judiciário brasileiro ainda tem muitas falhas, né? Muitas vendas de sentença, muito demorado, são muito valorizados, ganham muito, são fora da realidade do recebimento deles, de pessoas que são funcionários públicos, né? Se você pensa em um empresário ganhar bem, tudo bem, ele está vendendo o que ele produziu ali, e se ele ganhar bem, é sorte dele. Agora, um funcionário público que ganha muito como eles, e erram demais e trabalham pouco. Então, no Brasil seria muito interessante, mas ainda vai demorar um pouquinho, mas é uma das áreas que pode ser também extinta. Os veículos, acho que talvez seja o que seja mais próximo, né? Com os carros autônomos, que já estão aí bastante testados, possivelmente serão os primeiros aí a entrarem no processo. Tem também a engenharia civil, né, com o desenvolvimento aí de impressora 3D que constrói prédio. O japonês é tudo cabuloso. Vai que eles querem construir um prédio, né? Essa questão de salubres já ocorre, você já deve ter visto, mas geralmente não é totalmente inteligência artificial, né? Aqueles carrinhos que vão lá, na verdade, os robozinhos que vão desarmar bombas, né? Agora, existe inteligência artificial naqueles veículos não tripulados que são enviados para o espaço. Os próprios satélites são autônomos. Eles entram em estado de hibernação quando estão sem energia. Assim que o Sol reflete sobre suas células de voltagem lá, ele começa a recarregar e já volta a funcionar, manda imagem para o planeta, faz o que tem que ser feito. Eles também já são munidos de bastante inteligência artificial, já conseguem se virar sozinho no ambiente, né? Aquela questão de estoque de mercado, totalmente autônomo já. Estoque de mercado? A Amazon está funcionando aí esse negócio de estoque. Ela mesma que eu estou querendo falar, ela mesma. A Amazon.
É. Só A um Amazon robô. tem um depósito, cara, que, tipo assim, é quase totalmente automatizado. O sistema dele é dividido por, como é que fala? Quarteirão e coluna. Eu não sei, eu não entendi muito bem como é que é, porque estava em inglês lá, então a tradução Sim. literal fica estranha. Mas, tipo assim, ele define exatamente o local que está a mercadoria e o robozinho vai lá e pega ela, dependendo do pedido, e passa pro operador. Muito louco, Então, né? se vocês quiserem ler sobre o tema, toda vez que vocês estiverem visualizando qualquer uma palestra que fale de indústria 4.0, é sobre esse tema, tá? De automação da indústria. As fábricas, chão de fábrica, né? Toda automatizada. Então, a indústria 4.0 trata especificamente desse tema, que é um tema interessante, que caso vocês queiram estudar também, vocês ainda tem muita coisa a ser aplicada, né? Uma área interessante, caso vocês venham a desenvolvê-la, para empregar no comércio em geral, né? Nas indústrias regionais, né? Que estão já trabalhando com esse foco. Mas é uma vertente, realmente. Como algumas fábricas, a linha de montagem de automóveis já tem alguns recursos dessa forma, né? Vocês podem observar, o carro entra lá, o metal lá com a estrutura dele básica no início da série de montagem, ainda tem pessoas trabalhando, mas vocês podem olhar que já existe bastante robô no processo de montagem do veículo. Mas é isso, indústria 4.0 é o tema que vocês podem pesquisar aí. Muito E bem. quem está procurando por Oi? artigo sobre inteligência artificial, quem procura por artigo por inteligência artificial, para se aprofundar mais, tem uma plataforma Startse, tipo, o pessoal tenta trazer documentos e, tipo, artigos sobre tecnologias do Vale do Silício. E essa semana não, em setembro agora, né, vai ter uma conferência, a Silicon Valley Web Conference, que vai acontecer, e o pessoal se cadastrar lá para ficar por dentro aí das novas tecnologias, as tendências, e qual que é o futuro, né? Não, legal. O pessoal lá que está envolvido diretamente com a tecnologia, que, tipo, nasce tecnologia todo dia lá no Vale do Silício, e quer passar para a gente um pouco de experiência. Legal. E aí, existem algumas teorias aí que temos 20 anos para a IA começar a se autodesenvolver. Aí já Nossa. não haverá mais o que ser feito. Elas será desenvolvida automaticamente. Já não precisará mais da gente para desenvolvê-la. Aí É porque, começa assim, aí começa uma época nebulosa. É porque, assim, tem gente que fala que apesar da IA estar sendo desenvolvida há muito tempo, ela, tipo, hoje é vista como embrionária, né? Sim. Então, imagina, a inteligência artificial daqui 20 anos, tipo, não vai nem competir, tipo assim, não vai ter nenhum traço de... Quer dizer, vai ser necessário o aprendizado de agora para desenvolver ela no futuro, mas só que ela não ser nem um pouco aparente do que ela é hoje. Ela vai ser totalmente diferente. É o que eu... A conceito daqui a 20 anos, ela vai se autodesenvolver. Vocês vão ler depois no material que existe duas inteligências artificiais. A inteligência artificial forte e a fraca. É um termo estranho, forte e fraca, né? Mas nós hoje ainda estamos na fraca, ou seja, a inteligência artificial ela não tem ainda percepções e não tem a possibilidade de autocriação. Ainda não. A nossa inteligência artificial atualmente ela está mais empregada em aprender ainda conceitos que aprender, quando a gente fala aprendizado profundo, machine learning, né, aprender situações, identificação de imagens, conhecer ainda algumas, principalmente imagens, sons, com algoritmos de grande volume de dados também, né? Mas ainda não na criação, né? Isso ainda, quando chegar nessa parte, que já será realmente totalmente diferente. O que nós vimos Professor, hoje do que será. Diga. deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não sei se ela é pessoal ou não, mas em relação à identificação das IAs hoje, né? Tem aquele youtuber famoso que fez aí um documentário para Netflix e tem um dos episódios ele fala sobre IA, né? Certo. E ele fala que a IA ela é dividida em vários níveis, né? Eu não sei se o senhor já Certo. escutou falar sobre isso, que é dividido em nível 1, 2, 3, 4, né? E por aí Certo. vai. Ele fala que hoje nós estamos numa transição do nível 1 para o nível 2, né? Que é uma IA que é o que a gente está falando agora, que ela começa a perceber, né, o mundo em volta dela, né? O senhor concorda com isso, por exemplo, de níveis, ou o senhor tem uma visão diferente de nível da IA? Não, sim, Porque, tem que ver como é que ele considerou os níveis, né?
Mas, basicamente, a inteligência artificial, inicialmente, ela foi criada para resolver questões pontuais. Na década de 50, quando os pesquisadores pensavam na IA, elas pensavam numa IA plena. Ou seja, ia fazer um robozinho que ficasse igualzinho a uma espécie, um humano, né? Tivesse as mesmas condições de humano. Isso é uma coisa muito complexa. Nós temos recursos que foram desenvolvidos ao longo de milhares de anos, né? E talvez até nesse momento o pessoal ficou um pouquinho desmotivado em criar a inteligência artificial no nível já que fosse similar à nossa forma de agir. Depois dessa fase, eles começaram a criar IA específicas. Aí começou a voltar novamente à tona a IA como uma questão viável. Então, aí surgiram alguns temas especialistas, né? E aí a IA começou a trabalhar de forma específica. Aí começaram a criar, softwares de chats, né? Criaram também softwares específicos para resolver questões diagnósticos na área de saúde, mas área específica, por exemplo, vamos fazer para diagnósticos vinculados a anomalias no coração. Então, fazia específico para isso. Criaram-se também específico para montagem de produtos, né? Depois dessa fase, aí também fizeram para jogos, aí começaram a ganhar alguns jogos. Em 97 ganharam o primeiro xadrez, ganharam o jogo de xadrez de um campeão mundial, né? Então isso aí já foi começando a melhorar, mas ainda de forma específica. A inteligência artificial sabia jogar xadrez. Ela não sabia jogar cartas, jogar truco, né? Por exemplo, não sabia jogar. Sabia jogar xadrez. Aí, a partir da década agora de 2000, acho que de 2010 para cá, 2015, o tema principal começou a ser aprendizado profundo, né? Deep Learning. Esse Deep Learning, aí sim, a rede neural, ela não está mais aprendendo uma coisa, não. Ela está aprendendo várias e fazendo as correlação entre essas várias informações. Então, ela está passando de estágio. Né? A quantidade de dados que a gente produz é que foi possível. Muito bem. Essa quantidade de dados é exatamente. Hoje, nós estamos gerando muitos dados. Ainda geraremos mais. Assim que entrar os RFID forem mais empregados, né? Quando nossos... O IoT, né? A maior integração. Exato. Quando a IoT, quando o seu tênis estiver interligado, sua calça, sua roupa, seus eletrodomésticos, geraremos mais informações ainda. E nesse conceito, mais ainda, a inteligência artificial poderá se desenvolver, porque ela estará aprendendo mais ainda sobre essas informações que estarão vindo, né? Mas, basicamente, a inteligência artificial, que foi idealizada de forma plena, completa, não deu certo, começou a se pensar em forma específica. Com o passar do tempo, está começando agora a voltar novamente ao conceito de aprender várias coisas simultaneamente, devido ao grande volume de dados que estamos gerando, né? Hoje, principalmente aos dispositivos móveis que estamos usando. Mas a partir do momento que a computação, até existe o termo de computação ubíqua, né? Quando a gente tem a computação, que a gente não sabe que a gente está usando, mas já está usando computação, quando ela estiver em nossas roupas, em nossos eletrodomésticos, teremos mais informações ainda para que as IAs possam aprender mais. E aí será um outro processo. A indústria 4.0 também está para esses objetivos. Mas assim, se formos considerar com níveis, eu vou dar uma olhada até depois dele, mas a gente pode separar em níveis, né? Então, estamos atingindo um nível em que, devido ao grande volume de dados, está se aprendendo de tudo um pouco, né? O Watson é prova disso, ele já tem condições da IBM de falar sobre vários temas. Não só mais de um, mas de vários temas, e ele está lá já habilitado para trabalhar. Mas bem, a gente não pode tratar os níveis da IA sendo como o início ali a rede neural, aí depois a gente passa um pouco para como é que fala? A machine learning, depois deep learning, e aí a integração, o IoT, né, que é a integração, e a integração de tudo isso, criar uma IA. Não seria assim? Ou... poderíamos aí pensar na criação dela. A última fase é essa, quando ela se autocriar, né? A partir daí, ela se desenvolverá de uma forma exponencial, né? Sim, por enquanto, nós é que estamos criando, né? Oi? Em um momento em que haver a convergência de todas as tecnologias que a gente estuda hoje, de rede neural, deep learning, machine learning, IoT, essa convergência acontecer, aí a gente vai ter uma IA de verdade, né? Exato. Por enquanto, ela ainda é muito incompleta, né? Ela tem muito mais focos específicos em atuações, né? Quando você trabalha com um software específico de reconhecimento de imagem, ele não sabe dirigir um carro, né? Mas... até porque a quantidade de dados você tem que inserir para ele identificar uma imagem.
vamos supor, um cachorro. Aí você tem que colocar tanto de imagem de cachorro lá, mostrar qual que é o objeto, fazer a marcação, tipo, falar o que é relevante, o que não é relevante. Aí vem o treinamento que é supervisionado e não supervisionado, né? Da rede, Exatamente. Você já leu bem sobre rede neural, hein? Exatamente. um É pouco. isso aí. Quanto mais ela treinar, mais a acuracidade será maior, né? Ou seja, maior será o índice de acerto naquela imagem, ou no que você está tentando identificar. Aí vocês verão que existem as redes neurais que têm várias camadas, retropropagação, que você, chegando num ponto que ela encontra o erro, ela volta para se reprogramar os pesos sinápticos. É uma questão que tem matemática no processo também, não é só computação, tem que pensar um pouquinho de forma matemática. Mas é interessante. A estatística é o fator determinante, né, Até tem um meme que é tipo assim, você pega a estatística com a matemática e nasce o machine learning, né? Quer dizer, a estatística, a matemática com a computação e nasce o machine learning, que é o princípio aí da iniciação da inteligência artificial. É quase esse conceito aí que você falou, realmente. A própria Google, quando ela criou o buscador dela, ela usou dentro de uma área da estatística chamada cadeia de Markov, que Caraca. existe uma equação de Kolmogorov, ela é recursiva, uma equação recursiva de cadeia de Markov, que é um tema de processo estocástico de estatística, que ela usou lá nos seus buscadores, que ela teve esse crescimento, superando os demais buscadores da internet. Quando surgiu, já tínhamos, na época, outros buscadores, tinha o KD, tinha o Alta Vista, tinha uns antigos, até o KD já sumiu, morreu. E aí o Google que foi criado, mas ela criou com esses conceitos vinculados a esse conceito de cadeia de Markov, né? E se desenvolveu. Por isso que muitas vezes a gente acaba não vendo a ciência, não vendo a matemática como importante, a estatística. E aí por isso que muitas vezes o Brasil ele é apenas muito importador de tecnologia, mas não consegue exportar, porque os nossos, entre aspas, cientistas, eles acabam ficando muito fora da ciência mesmo, que muitas vezes não é agradável de aprender. A matemática não é muito agradável, muitas vezes, de aprender, como a estatística. Mas é fundamental para você criar um produto novo. 0 quilômetro, né? Muita gente importa isso e não sabe que dentro de um Google temos processos de estatísticas vinculados a ele no processo de busca. Como também no Machine Learning, que a estatística também está embutida nesses conceitos. Certo, pessoal? Já estão quase dormindo ou já estão acordados aí? Estamos acordados aqui. Beleza. Estamos aqui. Então tá joia. Muito bem, olha, aqui tem algumas informações básicas, né, que a inteligência artificial está focada, né? Como eu mencionei, ela ainda não está totalmente integrada no momento atual, mas ela está trabalhando basicamente nesses três mecanismos aí, né? O perceber, no caso a visão computacional, o processamento de áudio, né? Isso é uma questão que está evoluindo bastante. Antes, para que nosso celular nos entendesse, nós tínhamos que gravar nossa voz para ele nos reconhecer, né? Hoje já não é necessário, já consegue já interpretar nossa fala de forma mais facilitada. Essa situação aí de reconhecimento de quiosques e fronteiras, hoje já temos câmeras que já vêm embarcadas nelas, softwares, né? Já vem ali uma pequena rede neural que consegue interpretar informações de numeração de placa, leituras, né? Então nós temos aqui, por exemplo, nas pontes, em Cuiabá para Várzea Grande, nós temos na cidade basicamente 4 pontes, né? Eu sei que nós temos monitoramento em 3 delas, em 2 delas eu sei que tem, que é ali na Sérgio Mota e na Ponte Nova. Tem algumas câmeras ali que fazem leitura de placa. Então todas as placas que estão passando de um município a outro, ele faz uma estatística nossa de quantas vezes nós estamos passando de um lado para outro. E aí até é possível com isso. Aí já existem outras situações, né? Nós achamos que essas informações são bem guardadas, né? Mas aí existe até agora uma lei aí que está entrando em vigor. Entrou em vigor agora 16 de agosto. Sabe qual lei que entrou em vigor agora 16 de agosto? Lei Geral de Divulgação de Dados, né? Ou Proteção Lei de Geral de Dados. Proteção de Dados, exatamente. Esta lei aí está vinculada e principalmente esses conceitos que nós temos atualmente. Nós temos muita informação nossa que é vendida, né? Vendida aí pelas áreas de tecnologias. E aí, muitas vezes, essas informações caem lá e nos oferecem produtos, nos fazem algumas solicitações, dependendo do que ele já sabe do nosso histórico de consumo, ou até, basicamente, mais é consumo do que nós estamos falando no dia a dia, né?
Hoje em dia, conversar próximo no celular, pode saber que ele está nos gravando e nos passando informações aí para quem é devido, Eu né? Para ele. acredito que a maior disseminação de dados, assim, venda de dados que acontece na internet é aqueles que captura, como é que fala, aquele sistema de e-mail que manda mensagem de e-mail automático para a pessoa, um mecânico de mecânica de marketing que eles utilizam. Sim, Que, sim. tipo assim, você tem lá, você entra num site lá que tem uma newsletter, né? Essa newsletter Sim. é gerenciada por um software lá, eu não sei. Sei Sim. lá, tá, tudo bem. Aí, eu acredito que todas as bases de dados, se quiser comprar informação dessas bases, pode receber. Porque, assim, esses dias eu me cadastrei numa newsletter, tipo, acho que foi da própria... Foi da Cuidado própria com o site aí Start. que vai falar, hein? Não, Oi? Start, tipo, Start é uma Ah. plataforma aí gigantesca que eu tava falando atualmente. E daí eu comecei a receber de outras plataformas similares, entendeu? Mas só que Sim. caiu no spam. Então, é estranho pra caramba. Eu acredito que tenha muitas questões nossas que já foram pegas, né? Eu acho que o próprio buscador da Google, tudo que a gente busca ali, ele fica armazenado, indexado. E aquela questão, né? Se você digitar lá, vamos imaginar lá, computador Então, se X você lá, falar, se receber o falar ok perto Google, dele, você vai ver uma propaganda no YouTube lá sobre o produto que você falou. exatamente. É desta forma que estamos hoje em dia. E além do mais, as webcam, né? A webcam está nos filmando também, né? Então É, ficamos agora, infelizmente, como o nosso brasileiro importou muita tecnologia, né? Aí, ou seja, os nossos que nos entregam um e-mail gratuito para a gente usar, né? Nossas informações estão sendo repassadas, né? eu acredito que o Brasil seja uma fazenda de treinamento dessas IA aí pro pessoal do exterior, né? Porque, tipo assim, brasileiro quer qualquer coisa que seja gratuito e que não envolva direitos Exatamente, autorais, né? E aí eles aproveitam e exatamente. oferecem. E eles O, têm as Bra- estruturas, né? Exatamente. O Brasil ainda é muito, eu acredito, muito inocente nessa parte de dados, de informação. Eu não sei se a gente acaba, não convivo muito com pessoas de fora do país, né? Mas aos que eu converso, assim, eu observo que o brasileiro ainda, principalmente os órgãos públicos, são totalmente desorganizados, não se preocupam com a informação, acabam se expondo, informações que são sigilosas, eles passam a senha de um para o outro, o e-mail eles trocam ali entre si também. Até o próprio governo de São Mato Grosso, ele acabou fechando um contrato com a Google, os e-mails do estado são todos da Google. Então, Sim, a gente toda a comunicação feita pelo governador, secretários, toda a equipe de gestão do Estado é e-mail da Google. Aí você já sabe que a Google tem informações, ou seja, se eles descobrirem aqui em Mato Grosso um local que tenha um gás natural, no dia seguinte tem uma empresa querendo comprar aquela fazenda que já venderam a informação nossa. exatamente. Porque o TRT já implementou, quer dizer, a gente, mês passado, terminou a implementação do Google for Business aqui para a gente. A gente está usando até a plataforma cloud deles também para Sim. hospedar o serviço. Então, é daí para pior. Só É, ladeira abaixo. a gente fala assim, a gente vende, né? Paga pelo serviço. A Google fala, não vou ceder a sua informação, mas a gente sabe que as empresas americanas elas são bem fechadas com os americanos ali, com o governo deles também, né? Vocês estão vendo essa disputa do TikTok aí, né? Que os Sim. americanos não querem, porque eles não têm gestão do sistema, eles não querem que funcione no solo deles. Então você vê que se eles falarem para as empresas americanas deixarem a China, as empresas sairão. Então são bem concisos com o governo americano, né? Mas o Brasil ainda está bem distante. Vocês podem mudar, né? Vocês serão cientistas, podem criar tecnologias novas e quem sabe o Brasil também seja um fornecedor de tecnologias, né? Principalmente de inteligência artificial. Muito bem. Temos aqui também a questão de compreender. O processamento de linguagem natural e os mecanismos de inferência permitem que sistemas de IA analisem e entendam informações coletadas. Aqui entra um pouquinho uma questão do Aristóteles, né? Que é a questão de você inferir sobre alguns conceitos. Então, por exemplo, a gente agora vindo, por exemplo, eu estou no mês de agosto. Eu sei que no mês de agosto tem muita queimadas aqui na nossa região, né? E está fica muito calor também, né? Então são questões que a gente aprende, já sabe que nessa época do ano a gente vai passar por esse sufoco.
Então a gente evita fazer exercício ao ar livre, né, em momentos de muito calor. Então são situações que a gente, com a questão de inferência, a inteligência artificial consiga também aprender com experiências que porventura ocorram com ela. O último item ali, o agir, né? Aqui já fica vinculado às tecnologias que façam também a adoção de ações físicas no mundo real, né? Então, a gente fala que para a gente considerar um agente inteligente, ele tem que ter um sensor e um atuador. O sensor servirá para que o atuador tome alguma decisão, né? Então, hoje em dia tem uns aparelhos de aspirar casa, até tem um aqui em casa. Tira as medidas da casa. O meu não é tão sofisticado, mas ele consegue identificar a sujeira e ele fica rodando a casa atrás da sujeira. É um aparelho circular, né? Que fica no solo, ele tem um pano, aspirador, e vai procurando a sujeira e conforme ele vai encontrando, ele vai trabalhando, né, neste ambiente. Então, temos esse tipo de sensores. O sensor mais básico é o sensor de iluminação pública, né? Bem simples ele, né? A única função dele, se acabar o sol começar a se pôr, ele começa a ligar a iluminação automaticamente. Podemos considerar também como uma agente inteligente, né? Ele tem um sensor e a partir desse sensor ele toma a decisão. Aí nós temos hoje em dia na agricultura, né? A agricultura de precisão, nós temos no sistema de irrigação, que pode analisar se o sólido, a umidade que está o solo, né? Ele poderá funcionar em uma frequência maior ou menor conforme essa umidade também. É um agente inteligente também que já está em utilização. Então aqui são as possibilidades da nossa IA: perceber, compreender e agir. Aí tem lá a visão computacional, processamento de áudio, processamento de linguagem natural, ou seja, interpretando a fala, separando o sujeito, predicado, qual é a conotação que queremos passar para o outro indivíduo, né? A semântica do processo. A semântica, entender semântica é uma questão complexa, ou seja, o significado do que estamos conversando, né? Aí existem itens de gírias também, né? Que estão envolvidas nisso. Oi? Ah, tá dando eco aí na minha... Aprendizagem automática, sistemas especialistas, entre outros. Diga. Esse negócio de visão computacional... Oi? Eu tenho um retorno aí. Essa visão computacional pode ser aplicada à RNC, à rede neural convolucional? Que tipo, ela pode fazer... A convolucional, sim. Ah, tá. A convolucional, ela se enquadra melhor nessa tipo de situação. Mas a rede neural, ela é para interpretar sinais, né? Então, tudo que você não consegue explicar, se nós analisarmos, né, uma imagem, você não tem como ensinar um algoritmo, como é que ele vai identificar uma imagem de uma pessoa, né? Já pensaram em como implementar um algoritmo que reconheça imagens? Não é difícil. Então, a rede neural vem para suprir essa deficiência nossa em colocar em algoritmos situações que é difícil de avaliar. Josinei tá saindo. Acho que é ele que dá com eco aí um pouquinho, né? Muito bem, nós temos então aqui agentes virtuais, análise de identificação, né? Aí, dentro da nossa lei geral de proteção de dados, nós temos os dados sensíveis e os dados de identificação. Aqui nós temos os dados de identificação, né? Que também podem ser, que não podem ser fornecidos para terceiros. A robótica cognitiva, aqui você pensar, análise da fala, sistemas de recomendações, visualização de dados. Então, são essas as soluções hoje em dia que são empregadas IA, né? A aplicação da nossa inteligência artificial. Muito bem, nós temos aqui uma informação para vocês aqui. Uma pergunta aqui. Nós temos alguns tipos de algoritmos, né? Nós temos que saber interpretá-los. Por exemplo, um programa de ordenação que recebe uma lista de números e eu coloco em ordem. Nós podemos considerar que isso aqui existe uma inteligência artificial? Isso aí pode ser feito com manipulação de string também, né? Não necessariamente necessitando de uma infraestrutura gigante. Exatamente. Isso aqui não precisa de inteligência artificial. Tem algoritmos que já fazem isso de forma mecânica. Não precisa pensar. Já está feito ali o algoritmo, se vai e ordena, né? Então, aqui não temos o uso de inteligência artificial. Um programa de tradução como a Google Translate. Google Translate usaria IA? Sim, porque tem nuances da linguagem também, né? Exatamente, aqui temos que ter inteligência artificial. Uma planilha eletrônica para cálculo de lucros e impostos com base em faturamento de custos. Isso aqui não é necessário, né? Não é necessário. E o mecanismo de Waze? Com certeza, né, cara? Imagina. O tanto de informação que ele coloca ali para falar até onde tem acidente, onde tem a densidade maior de trânsito. Nossa, exatamente. Tem uma robótica aí por trás.
Em alguns momentos até avisa quando tem blitz, né? Aham. O que tem blitz, geralmente alguém avisa, né, nele, parece. Ele tem uns... Exato, alguém coloca lá e ele vai, identifica e coloca um alert lá. Mas agora a questão de trânsito, ela pode automaticamente só ali desenvolver isso. E aí, a partir disso, criar aí, vamos dizer assim, o que é transmitido para vocês nas imagens do Waze, né? Muito bem, então... É interessante que ele não necessita de nenhum outro sistema, tipo assim, não precisa estar conectado ao sistema de navegação da cidade, né, que é o semáforo certinho, ele só precisa do usuário. E ele já faz aí, já mede a densidade de trânsito do... Exatamente. E daqui a pouquinho vai acontecer o seguinte, ele vai se comunicar, já tem a questão das rotas que estão mais congestionadas, né? Exato. A partir daí, ele já começa a nos informar o momento que nós temos que tomar uma rota melhor para evitar o questionamento. Muito bem, pessoal. Então, estamos chegando ao fim dessa apresentação. E aí nós vamos partir para o intervalo. Eu costumo fazer um intervalo das 20h15 até as 20h45. Então, para que vocês fiquem aí no intervalo tendo o que fazer, eu vou colocar aqui no AVA, estou inserindo agora aqui no AVA, artigos e um questionário para vocês responderem. Vai estar abaixo do link da nossa aula. Só um momentinho que eu estou adicionando aqui os artigos para que vocês leiam aí e respondam, tá? Que vai ajudá-los a identificar essa introdução da nossa inteligência artificial. Muitas vezes nós seremos perguntados sobre isso, né? Eu acho que é um tema que vocês, como serão cientistas, têm que saber falar bem sobre o tema, né? Sabia? O curso de vocês tem o diferencial de ciência da computação para os outros cursos. Vocês sabem que tem sistema de informação e análise de desenvolvimento de sistemas, né, na Unic? Sabem disso, Sim. né? Sim. Então, o de vocês é o único que tem IA. Caraca, interessante. Então, por isso que vocês fazem... porque muitas vezes eles não conseguem diferenciar por que vocês fazem ciência da computação, né? Mas vocês têm 3 disciplinas que eles não têm. Eu não sei se já tiveram agora a disciplina, que é compiladores, na realidade 4. Compiladores, análise de complexidade de algoritmos e linguagens formais e autômatos. Essas 3 linguagens, as 4 disciplinas, eles não têm, além de inteligência artificial, né? Eles não têm essas 4 disciplinas na grade deles, então isso diferencia. Oi? A gente teve linguagem formal e autômato, né? Mas só que foi, tipo... Não teve um instrutor para essa linha, para essa matéria. Foi totalmente virtual? Sim, então ficou tipo... A gente entendeu lá que existe os tipos de linguagem, né? Como que funciona a marcação delas, né? Você entendeu que tem a linguagem livre de contexto, sensível ao contexto, linguagens regulares, linguagens recursivamente enumeráveis, lembram disso? Sim, mas só que a gente sabe isso a nível de... existe essa linguagem, mas se você perguntar como é que funciona essa linguagem, eu não vou saber te explicar. A gente estudou só para responder as perguntas da questão, não para fixar conteúdo. Entendi. Basicamente isso que aconteceu. Entendi. É isso aí. Essa disciplina é uma disciplina pesada, assim, porque é complexa, né? Não é... Sim. Também não é uma leiturazinha que vai entender, não. Tem que ler várias vezes, demonstrar, pensar. Já tiveram compiladores também? Máquina de Turing lá também, né? Máquina de Turing. A máquina de Turing, basicamente, ela é vista em análise e complexidade de algoritmos. Vocês tiveram essa disciplina? A IA determinística, ela é basicamente baseada nessa máquina, né, de Turing. A IA? Determinística. Muito bem. IA, algoritmo. Pode ser determinística. É determinístico, tá certinho. Nossos algoritmos são determinísticos, eles não raciocinam muito, eles vão executam a tarefa, não ficam pensando, não. Aí nós estamos fazendo agora, trabalhando em cima que eles pensem, né? Exato. Mas é isso mesmo, você está lendo bastante sobre o tema. Mas então, olha só para recapitular, vocês já tiveram análise e complexidade de algoritmos? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui na grade do curso, mas o nome da disciplina é análise de computabilidade e complexidade de algoritmos. Esse é o nome da disciplina.
Nossa, peraí. Eu vou ver aqui minha grade curricular. O portal estava fora. Até agora há pouco eu consegui só entrar na matéria. Peraí. Deixa eu ver aqui. Secretaria, financeiro, meu curso. Aqui, disciplinas. Agora, no 6º semestre, a gente está vendo segurança de informação e redes, que é totalmente digital também, tipo virtual. Eu não gostei muito disso, porque eu também pretendo fazer minha especialização nessa área. Sim. A gente está tendo um ED de cultura digital, programação orientada a objeto 2, ciência da computação 1, princípio de telecomunicação, gestão de projetos de software e inteligência artificial. Sim. E para o 7º semestre e 8º, no 7º a gente vai ver o trabalho de conclusão de curso, ou uma optativa, que eu não sei o que quer dizer direito, design thinking, computação, gráfica e processamento de imagem, engenharia de software, algoritmo e estrutura de dados avançados, trabalho de conclusão de curso 2, de cultura digital, compiladores, aí, no compiladores. análise de computabilidade, Isso que eu falei. de algoritmos. Isso, essa também é da área de vocês. Então, olha só, o que diferencia vocês para serem cientistas, é lógico, teria que ter uma boa formação em análise de computabilidade e complexidade de algoritmos. Aí vocês têm também linguagens formais e autômatos, vocês têm também a linguagem de compiladores e a linguagem de inteligência artificial. São essas 4 linguagens que os outros cursos não têm, que diferenciam vocês dos demais. O que vai diferenciar? Tem uma matéria aqui que é inteligência artificial e computacional, e a gente está estudando só inteligência artificial agora. Qual que é a diferença? Essa computacional, na minha opinião, existe um erro aí, porque elas são similares, né? Talvez ela seja substituída por uma disciplina mais atual, alguma disciplina de, sei lá, uma questão que trabalha sobre a tecnologia atual, né? Por exemplo, JS, não sei, trabalho sobre Flutter, poderia ser feito. Eu acho assim, né, que essa inteligência computacional, ela fica duplicidade com essa que nós estamos fazendo agora. Talvez no momento adequado vocês farão uma outra disciplina para substituí-la. Entendi. E essa optativa que eu escolho que matéria eu vou fazer? Que forem ofertadas para vocês, né? Se ofertou lá, por exemplo, Flutter, aí você quer fazer Flutter, você faz. Agora, não, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer JS. Aí você não tem, vai ter que fazer Flutter do mesmo jeito, né? Ou seja, eles vão ofertar alguma disciplina, você vai escolher entre essas ofertadas. Beleza, pessoal? Olha só, já está lá no AVA, tá? Entrem lá no AVA, leiam os artigos, respondam os questionários. Daqui a pouco eu retorno aqui ao nosso momento ao vivo, tudo bem? Embaixo da... Entre na aula nossa lá no AVA, onde está o link que vocês pegaram lá no AVA, vai ter os artigos, são 2 artigos lá, e tem um pequeno questionário para vocês responderem, tá bom? Beleza. Daqui a pouquinho eu retorno. Até mais. Beleza, valeu. Falou.